Olá pessoal, vamos a mais uma aula referente aqui à geometria plana, né? Também chamada de geometria plana ou geometria euclidiana, né? Parte da matemática que estuda as figuras que não possuem volume. Então a gente conhece o triângulo, o retângulo, né? O quadrado, o círculo e várias outras, né? Só que antes da gente começar a adentrar nas fórmulas, vamos relembrar, né, alguns conceitos aí primitivos, né? O primeiro aqui é o ponto, né? O que vem a ser ponto? Ponto nada mais é do que uma representaçãozinha geométrica, representado sempre aí, né, por letras maiúsculas do nosso alfabeto, certo? Aí depois temos outros conceitos relacionados à reta, que são representados por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então eu tenho aqui a reta AB, né? Sempre representado por letras minúsculas do nosso alfabeto, e ela é, né, uma representação de pontos, né? Ela é ilimitada e infinita. Então o conceito de reta é que ela não tem fim, né? E aí, dentro desse conceito de reta, eu tenho também as semirretas, né? Nesse caso aqui, a semirreta nada mais é do que uma parte da reta. Então ela tem início, né? Vou chamar aqui de um ponto A. Então ela começa aqui e ela tende até mais infinito. Tem aí alguma dúvida? Tranquilo? Aí temos os segmentos de reta, né? Segmento de reta. O que é um segmento de reta? É um segmento que ele tem início e fim, né? Então aqui eu tenho um segmento. Então o segmento é algo limitado, tanto no começo até o final. Então o segmento seria um segmento, aqui no caso AB, né? Então você vê que existe uma limitação, tanto no início quanto no final, né? Aí depois do segmento, qual a outra coisa que nós temos, né? Que são os planos, né? O que é plano, galera? Plano nada mais é do que uma representação de letras do nosso alfabeto grego, né? Então eu tenho um plano aqui, ó, vou fazer o desenho de um plano aqui representado pela letra alfa. Mas para ficar mais claro aí, uma noção mais aprofundada referente a plano, plano nada mais é do que tudo que é sólido, né? O nosso chão é um plano, a terra é um plano, deixa eu ver, o seu caderno é um plano, né? Porque você escreve em cima de um plano, né? Então tudo que for plano, né? Tudo que lhe dá sustento, que lhe suporta, isso é um plano. E existe quantos planos? Infinito plano. Então aqui é nosso plano alfa, né? Mas você tem a cadeira, você tem a mesa, você tem sua cama, então você tem a porta do guarda-roupa, você tem as gavetas. Então tudo isso daí também te dá noção de plano. Tranquilo? Pronto. Aí a gente tem também o conceito, né, da exposição relativa entre duas retas. A gente tem o conceito das retas paralelas, né? Então, retas paralelas. Então, eu tenho duas retas aqui paralelas. Lembre que reta é representada pela letra do nosso alfabeto minúscula, né? Então, tem uma reta T e S, né?
Então elas são retas paralelas porque elas nunca vão se encontrar. Por exemplo, a gente tem a nossa avenida aí Luiz Viana Filho, né, que é chamada de avenida paralela. Então como é que a gente representa essas duas retas? Então a representação geométrica dessas duas retas seria T paralelo, ó, duas barras, a S, né? Então aqui é a nossa representação. Tranquilo? Pronto. Qual é a outra reta? São as retas concorrentes, né? Retas concorrentes. Retas. Retas concorrentes são retas que têm ponto em comum, né? Então eu tenho uma reta R e S, né? E eu tenho um ponto E aqui, ó, que é comum a essas duas retas. Então elas são retas concorrentes. É quando possui, né, um ponto em comum. Alguma dúvida? E temos também retas coincidentes, né? Então temos as retas dentes. O que são retas coincidentes? São retas que possuem infinitos pontos em comum, ou seja, elas são iguais. Então aqui, ó, eu poderia dizer que isso daqui é uma reta S, né, e T, que elas são coincidentes. Então perceba que toda vez que a reta é coincidente, ela tem pontos em comum, né? E dentro da geometria também nós temos a questão dos ângulos, né? Então, estudando os ângulos, quais são os ângulos que a gente conhece? O agudo, né? Agudo, que é um ângulo agudo, é um ângulo menor que 90 graus. Então, se você fizer aqui a representação, um ângulo agudo, a representação dele, seria mais ou menos isso daqui, ó. Sei lá, esse ângulo aqui, né? Então, esse ângulo aqui é menor do que 90 graus, né? Um ângulo reto, que é um ângulo igual a 90 graus. Então, ângulo reto, a representação dele é essa aqui, né? Exatamente igual a 90 graus. Temos também um ângulo obtuso, que é um ângulo que ele é maior do que 90 graus e menor do que 180. Então, o ângulo alfa aqui, que eu vou chamar, ele é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Então, é mais ou menos isso daqui, né? Então, esse ângulo aqui, ângulo, né, obtuso. Dentro desse ângulo também a gente tem um ângulo raso, né? O ângulo raso. O que é um ângulo raso? É um ângulo também que mede exatamente 180 graus, esse ângulo aqui. Então, é um ângulo que mede 180 graus. Aí agora, né, nós temos o polígono. Eu sei que são algumas definições que alguns já lembram, mas não custa nada relembrar. Então, o que é um polígono? São figuras geométricas, né? As mais conhecidas aí é o quadrilátero, né? 4 lados, e o triângulo. Na realidade, elas são polígonos porque ela é uma figura plana, fechada, né? De segmentos totalmente fechados. Então ela não tem qualquer tipo de extremidade, né?
ela não é uma figura, por exemplo, ali aberta, né? Como é que seria uma figura aberta? A bandeirola de São João, né? É um exemplo. Então, o polígono ela tem que ter todos os seus segmentos fechados, né? Suas retas aí fechadas. Então, a gente deu exemplo aqui do triângulo, do retângulo, do losango, né? Temos o trapézio, né? E dentro dessas figuras aqui poligonais, nós podemos calcular a área de algumas delas. E aí, temos a área do triângulo, né? Então temos o triângulo, peguei errado, triângulo, você vê que é uma figura plana fechada, né? Então aqui eu vou chamar de um segmento A, aqui eu vou chamar de um B, aqui eu vou chamar de um C, e essa parte aqui proporcional aqui eu vou chamar de um H, que é a minha altura, né? Então dentro da área do meu triângulo, eu tenho que a área é dada por base, altura dividido por 2. Quem é a base é justamente essa partezinha aqui, ó, né? A parte plana que dá o sustento à figura. E a altura é essa linha perpendicular, né? Como se você estivesse reto fazendo um ângulo de 90 graus. Então a sua altura da base até a superfície mais alta aí, relacionada. Então essa é a fórmula, né? Então B é base e o H é chamado de altura, né? Dividido por 2. Depois temos a área do quadrado. Lembrando que por ser quadrado, ele tem 4 lados iguais. Os ângulos também são iguais. Então, aqui mede quanto? Se aqui medir A, aqui também vai medir o quê? A. Então, a área do triângulo, ou do quadrado, é dado base vezes altura. Só que lembre que a base mede quem? A, e a altura também mede quem? A. E aí eu tenho que a área é A ao quadrado, porque A vezes A dá A ao quadrado. Então aqui é a minha área do quadrado. Temos também o paralelogramo, né? Então, vindo aqui o paralelogramo, né? Que também é figura plana. Então, desenhando aqui nosso paralelogramo. Então aqui é a nossa altura, né? Sempre perpendicular à base. Perpendicular quer dizer que gera um ângulo de 90 graus. Aqui é a nossa base, né? Então a área é dada por base vezes altura, né? Aí você fala, professor, mas tem um corte aqui, ó. Mas se você parar para analisar, se você pegar essa parte desse triângulo aqui, ó, e for pontilhar aqui, ó, é justamente a transposição de você colocar aqui para cá. Então seria o nosso retângulo, né? Que é a nossa próxima área aqui a calcular. Então a área do retângulo do nosso retângulo, né? Que é base e aqui a altura. É dado por base, a área, né? Pela altura. Aí temos o nosso losango. Losango, né? Deixa eu fazer aqui o desenho. Então você aqui tem a diagonal menor, né? Que é justamente, eu vou chamar aqui de desenho. E essa parte daqui eu vou chamar de um desão. Então a área do losango é dado por desão vezes desenho dividido por 2. O que é desão? Diagonal maior. E aqui a minha diagonal o quê? Menor, né? E a gente tem também
fazer aqui do lado, né? A nossa área a gente tem também nossa área do trapézio. Que seria a área do trapézio, né? Lembrar a figura dela. Trapéziozinho aqui. Então aqui você tem a altura, não é isso? Daqui para cá você tem o Bzão, que é a base maior. Daqui para cá você tem o meu Bzinho, que é a base menor. Então a área do trapézio nada mais é do que a área igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. E com isso aí nós encerramos, né? Espero ter ajudado e até a próxima. Tchau, tchau.